Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Tesser, você está no nosso canal Dialogando Direito e eu quero voltar a comentar com vocês hoje sobre um tema bastante legal e bastante específico do processo civil brasileiro, que a gente começou a falar alguns vídeos há algum tempo atrás, que é justamente sobre a revolução paradigmática do CPC, do Código de Processo Civil, do nosso sistema como um todo, que foi a mudança no perfil da coisa julgada a partir das novas regras no Código de Processo Civil de 2015. E a gente vai comentar hoje especificamente as novas regras relacionadas aos chamados limites subjetivos da coisa julgada, e em especial a possibilidade da coisa julgada produzir efeitos benéficos em favor de terceiro que não participou da relação processual. Então a gente vai falar de coisa julgada em favor de terceiro no CPC de 2015. Para isso, é importante fazer dois resgates históricos. O primeiro deles, lembrar que a gente já comentou em outros vídeos aqui, que a gente vive um momento de aproximação do sistema brasileiro de tradição de civil law em alguma medida, com alguns requisitos, alguns institutos dos sistemas de common law. A gente falou nisso quando falou, por exemplo, de coisa julgada sobre questão prejudicial, a gente falou disso um pouquinho quando comentou aqui en passant sobre precedentes, e a gente está falando também, então, aqui de uma coisa que nos sistemas anglo-saxões é chamado de non-mutual collateral estoppel. No desenvolvimento histórico disso, os sistemas anglo-saxões foram se desenvolvendo para sair de um modelo em que, em primeiro lugar, a decisão tomada num processo só produzia efeitos para as partes que estavam naquele processo, para, num segundo momento, a partir dessa ideia do non-mutual collateral estoppel, permitir que decisões tomadas em processos, decisões efetivamente adotadas pelo Poder Judiciário, pudessem produzir efeitos benéficos em favor de terceiros. Veja que desde lá do sistema anglo-saxão, não se fala na produção de efeitos prejudiciais da decisão em desfavor de terceiro que não participou da relação, por uma razão simples, porque esses não foram submetidos ao contraditório. Por outro lado, nos sistemas anglo-saxões se começa a discutir a possibilidade de uma determinada decisão favorecer terceiro que não participou da relação. E isso, de alguma forma, vem para o sistema brasileiro a partir da mudança de sentido da regra que trata sobre os chamados limites subjetivos da coisa julgada. Por quê? No Código de Processo Civil de 1973, o artigo 472, o artigo 472, dizia mais ou menos o seguinte: a coisa julgada faz lei entre as partes, não beneficiando e nem prejudicando terceiros. Então a regra do CPC de 73 era bem clara e taxativa. A coisa julgada produz efeitos única e exclusivamente em relação às partes que figuraram no processo ou tiveram a oportunidade de figurar. Muito bem. Ocorre que, na transição do CPC de 73 para o Código de 2015, o legislador, agora no artigo 506, escreve taxativamente que a coisa julgada não pode prejudicar terceiro. E não fala nada sobre beneficiar ou não. Ora, por que a gente está falando de uma interpretação histórica? Porque a gente está falando, obviamente, de um silêncio eloquente. Se o sistema de 73 dizia que a coisa julgada não pode beneficiar e nem prejudicar terceiros, e agora o sistema de 2015 diz que a coisa julgada não pode prejudicar terceiros, a única interpretação possível é que a coisa julgada pode beneficiar terceiros. Como pode isso, André? Ora, por intermédio da mesma principiologia que justifica também a coisa julgada sobre questão prejudicial. Como assim? Se uma determinada questão foi decidida pelo Poder Judiciário, se nessa decisão, se para se chegar a essa decisão foi dada ampla oportunidade de discussão,
Lembra, a gente falou no Full and Fair Opportunity for Litigation, né? Importado aí do direito também anglo-saxão. Se foi permitido às partes efetivamente discutir isso com um contraditório efetivo, se não houve restrição probatória, se não houve nenhum tipo de limitação à cognição, faz sentido que uma determinada questão seja relitigada depois por alguém que participou desse processo, só porque agora do outro lado está uma parte que não participou daquele primeiro processo? Faz sentido que uma questão possa ser relitigada por alguém que já perdeu essa questão, entre aspas, num outro processo, só porque agora ela está diante de um outro adversário, do ponto de vista processual? Ora, quando você olha para a boa-fé objetiva, quando você olha para proibição de comportamentos contraditórios, quando você olha para a economia processual, quando você olha para a eficiência do judiciário, não faz sentido nenhum. Então, em que pese alguns entendimentos em sentido contrário, e com todo respeito a eles também, me parece que para um melhor aproveitamento dessa regra, uma melhor compreensão principiológica até, não se pode aplicar com timidez a regra prescrita no artigo 506 do Código de Processo Civil. Ou seja, é de se conferir ampla possibilidade da coisa julgada beneficiar terceiros. Embora essa ideia pareça revolucionária e nova, e de fato, olhando para o CPC ela não é tão nova assim no sistema brasileiro. O Código de Defesa do Consumidor, quando estabelece o seu regime de coisa julgada, lá no artigo 103, ele fala de algumas espécies de, entre aspas, coisas julgadas que produzem efeitos benéficos em relação a terceiros que não participaram daquela relação processual. Aquilo que a doutrina gosta, por exemplo, de chamar de coisa julgada, entre aspas, inutilibus, né? A utilidade da coisa julgada. Numa determinada ação coletiva, por exemplo, se a sentença foi favorável aos consumidores, todos aqueles consumidores que podem se beneficiar dela, de fato precisam ser beneficiados. Não faz sentido que cada um deles tenha que propor uma ação, que cada um deles possa discutir com aquele que perdeu a ação coletiva se o seu direito está ou não protegido. Isso já era uma regra, então, legislativa lá no Código de Defesa do Consumidor, especialmente a partir da leitura de alguns dos incisos do artigo 103. Muito bem. Qual é a vantagem, qual é a grande vantagem disso? É que a gente está de novo a proteger, vou insistir, boa-fé objetiva, proibição de comportamentos contraditórios, economia processual, eficiência do judiciário, e você permite também uma isonomia material no processo. Você está promovendo igualdade de tratamento entre aqueles que possuem a mesma questão. Isso não é novo quando você pensa em litisconsórcio, isso não é novo quando você pensa também em algumas técnicas de julgamento de casos repetidos, mas isso deixou bastante evidentemente claro aí à luz da nova redação do artigo 506 no Código de Processo Civil de 2015, dessa nova conformação dos limites subjetivos da coisa julgada. Eu quero terminar resgatando com vocês um exemplo que a gente deu quando a gente falou de coisa julgada sobre questão prejudicial, porque ele vai deixar bem evidente a necessidade de você conferir essa amplitude da regra para de fato admitir que a coisa julgada possa beneficiar terceiros. Lembra que a gente falou lá? O Zezinho promove uma ação para discutir se cabe ou não alimentos contra o seu suposto pai? E Zezinho perde essa ação? E lá, olha, e o juiz, de forma incidental ali, acaba passando pela questão da paternidade e julga improcedente a ação de alimentos, dizendo que o réu não é pai de Zezinho? Lembram disso? A gente falou, inclusive, que dependendo, estando presentes aquelas condições para a formação da coisa julgada sobre a questão prejudicial, haverá coisa julgada sobre a paternidade, ainda que o pedido final não seja sobre isso. Lembram? Agora imagine o seguinte, o réu nessa ação morre e deixa uma herança gigantesca. Faz sentido que o Zezinho, que promoveu uma ação de alimentos em que ficou reconhecida, ainda que como questão prejudicial, que o réu não é seu pai,
possa discutir essa condição de paternidade de novo numa ação, por exemplo, de petição de herança contra aqueles que ele diz serem seus irmãos? Ou aquela decisão proferida lá na ação de alimentos sobre a paternidade que diz ele não é filho do fulano, deve obrigatoriamente também ser respeitada nessa ação de petição de herança? A gente, em sentido contrário, poderia admitir que o Zezinho fosse filho para fins de herança e não fosse filho para a questão de alimentos? Entenderam qual é a importância disso? Então é claro, pessoal, que a gente não pode aplicar de forma tímida a coisa julgada em favor de terceiro a partir da leitura do artigo 506 do CPC de 2015. Tá certo? Queria trazer isso hoje para vocês, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, aperte o botão aqui do sininho para saber que tem vídeo novo subindo, curta, comenta, compartilha, para a gente continuar dialogando direito. Valeu, obrigadão!